E aí, galera, começando mais uma aula de geografia. Professor Rogério com meu brother, professor Jorge Adelso. E aí, galera? Tranquilo? Todo mundo suave na nave? Sinta-se convidado a participar de mais uma viagem geográfica, Rogério. Isso aí. Em qualquer lugar de Rondônia, onde você estiver, sinta-se abraçado pela equipe de geografia. É isso aí, galera. É isso, Rogério? Com certeza. Beleza. Então, vamos para mais uma teleaula? Bora agora. Vamos lá no quadro. De olho na tela, aula 37.1. Hoje nós veremos, Rogério, um assunto também interessante. É verdade. Interessante porque nós vamos falar das plataformas de exportação. Professor, o que é isso? Calma, vamos ver com calma. Vamos ver como é que a Aldelinda fala. Calma, calma, calma. Olha como é que é calma, Rogério. Tô vendo aí. Até eu aprendi agora. É o mais fácil aí. Isso, vamos ver Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Estes são os tigres asiáticos. Rogério, tigres asiáticos é um assunto que você gosta quando você vai dar aula Sim, na escola mesmo? com certeza. É top, né? É top. Então, a gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem habilidades. E qual é a habilidade que a gente quer que o nosso aluno alcance, Rogério? Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Muito bem, vamos então falar sobre os tigres asiáticos, os girinais. Olha aí, Rogério, os girinais. Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan valeram essas 4 áreas o título de tigres asiáticos ou dragões asiáticos, conhecidos como velhos tigres ou primeira geração de tigres asiáticos. É isso aí. Rogério, se eles são velhos tigres, isso quer dizer que eles que começaram ali uma revolução. Muito bem. Não é isso? Uma espécie de industrialização, um tipo de industrialização que houve nesses países. Muito bem. Não é isso? A partir da década de 70, né? Ano 1970. Muito bem. E como era essa industrialização? É uma industrialização voltada para a exportação. Aí, de repente, o aluno pode falar, mas vamos falar rapidinho com eles aqui. Quando a gente fala em industrialização, professor, o país, ele produz pensando aí no mercado externo. Exatamente. Mas nem sempre o modelo de industrialização é este adotado. Por exemplo, o Brasil, o modelo de industrialização implantado no nosso país foi substituir o quê? As importações. Deixar de comprar de fora e produzir dentro do país. Agora, dentro desses tigres asiáticos, não. Essa galera começou o processo de industrialização desde o primeiro momento, pensando o seguinte, professor Jorge, vamos industrializar para exportar, ou seja, vender para gerar capital e garantir o desenvolvimento econômico desse país. Mas a gente também não deve esquecer que essa plataforma, ou seja, quando a gente fala em plataforma, é toda uma infraestrutura, né? Um lugar onde vai ser feito alguma coisa. Exato. Então, esses países foram usados de plataforma, principalmente por multinacionais. Exato. Do mundo inteiro. Muito bem. Isso? Mas o modelo foi pensando o quê? O mercado externo. Exatamente. Não o mercado interno, é vender, produzir para exportar, vender fora da sua região geográfica. Isso. Aí é diferente daquilo que você falou ainda agora sobre o Brasil, né? Exato. Que foi uma industrialização, substituição de importação. Então, a industrialização agora aqui dentro do Brasil, dando exemplo de substituição de importação. No Brasil, agora a gente vai produzir aqui dentro para não precisar comprar de fora. Exato. É isso? Desse jeito mesmo. Este aqui não, este é diferente. Nós vamos produzir aqui dentro, aqui usando a estrutura que vocês têm, a plataforma que vocês têm, para exportar para o mundo. Exato. É isso? Muito bem. Vamos lá, galera. Vamos lá.
E aqui tem o gifzinho aqui do tigre aí, Rogério, olha só. É isso mesmo. Ó. Bonito esse tigre Feroz, aí. Ah, o bravo agressividade. que só. Isso é interessante, né, de falar, né, que é chamado de tigres asiáticos por conta dessa agressividade da industrialização. Foi um intenso processo, do dia para a noite, essa galera modernizaram seu campo industrial e tornaram-se economias competitivas no mercado internacional. Então, essa galera aí, ó, foram agressivos nesse processo aí de industrialização. Por isso que tem a figura do tigre, né? Que é tão feroz, né? Isso. Mas, obviamente, não podemos deixar de falar que essa agressividade não é de dar pena, não. É uma agressividade econômica. De começar, inclusive, a incomodar outros países poderosos. Exato. É isso? E a gente vai, ao longo da aula, explicar melhor por que é o nome, essa palavra pode ser utilizada, agressivo, né? Vamos lá no quadro. E antes de a gente... Pode passar que a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características em comuns. Então, a gente tem aí, ó, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, primeira geração dos tigres asiáticos, e a gente encontra aí algumas características que acabam sendo comuns, essas características geográficas. Se você analisar, galera, olha os territórios desses países. Então, né, Rogério? o primeiro ponto comum, reduzida extensão territorial entre os tigres asiáticos. São pequenos países, né, professor Jorge? São banhados aí pelo oceano. Se esse oceano está lá no extremo leste, só pode ser o Oceano Pacífico. É o Oceano Pacífico. O que a gente pode colocar mais em relação? Esses países não têm um grande território. Então, se eles não têm um grande território, certamente eles sofrem com abastecimento de matérias-primas e recursos naturais. Por isso que o seu modelo de exportação, de industrialização, é voltado para a exportação. E se destacaram principalmente em produtos eletrônicos e produtos tecnológicos, que não necessitam de uma grande quantidade de matéria-prima. O início dessa transformação, olha só como é que se deu. Instalação de filiais dos norte-americanos e dos japoneses, que contaram com estas vantagens nesta nova localização ali, como mostramos no mapa anterior, que é o litoral do Oceano Pacífico. A mão de obra, esses países têm mão de obra, em primeiro lugar, barata. Exato. Segundo lugar, qualificada. E em terceiro lugar, abundante, ou seja, muito. E outra coisa muito interessante que esses países têm é que esses cidadãos desses países, culturalmente, eles são muito disciplinados, Rogério. Exato. Isso é um ponto importante a se frisar. Muito bem. Se eles são disciplinados, isso quer dizer que a produtividade que eles vão entregar é uma produtividade intensa, interessante para esse capitalismo. Com certeza. E garantida, né? Garantida porque a galera trabalha realmente. Inicialmente, a industrialização desses países baseou-se na exportação de tecidos, brinquedos e pequenos componentes eletrônicos sem muita qualidade. Mas depois, com a ampliação dos investimentos em... Olha só, galera, que palavra bonita. Educação. É isso que faz uma mudança numa sociedade. Muito bem. O desenvolvimento de uma região, de um país, passa pela educação, Rogério. Exato. E a gente está vendo aí que houve investimento em educação lá. Também houve investimento em pesquisa. Por que em pesquisa? Porque a pesquisa é que vai trazer inovações em novos tipos de produtos eletrônicos, por exemplo. Aí, obviamente que a gente está falando da década de 70, 80, não é isso, Rogério? Muito bem. Então, na época tinha videocassete. Rogério, tu teve videocassete?
Sim. Então tu não é muito novinho, não. Só Não venha tão rir de novinho mim. mais. Não venha rir de mim, que agora eu peguei você no pulo do tigre. Eu não sou novinho muito, não, professor. Eu só posso ser aí quase seu filho, né? Mas tá tudo tranquilo. Japa, pare de rir, por favor. Pare de rir, você já tá rindo de mim. Olha só, galera, então, brincadeiras, vamos lá. Vamos Videocassete nem existe mais, Não. mas era um... Por isso que tá falando tecnológico, né? Avanço, né? Depois no segundo momento, né, professor Jorge? Isso, aparelhos de DVD, relógios, televisores, microcomputadores, celulares, entre outros produtos. Mas na década de 70 era principalmente videocassete. O aparelho de DVD ele já vem aparecer lá na década de 90, 2000. Exato. Se a galera não lembra nem de aparelho de DVD, imagine videocassete, né? Tem gente que não... É verdade. Porque até hoje um aparelho de DVD quase ninguém usa, né, professor Jorge? Tem toda essa questão. Né? E a Aldelinda fica rindo de nós. Pois é. Nossa Senhora. Mas depois você pode pesquisar aí no Google, né? O aluno pode pesquisar. O que é um videocassete? O que é um... O DVD ainda sabe, porque eles associam, mas o videocassete não. Mas conheçam aí na internet, no Google. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Outras vantagens. Adoção de valores japoneses, como a obediência, a disciplina, o trabalho e a cultura. Olha só, então a cultura, essa cultura organizacional, inclusive misturando ali até um pouco de toyotismo, Rogério, levou a esses países pequenos essa cultura japonesa. Muito bem. Por quê? Porque as multinacionais, muitas delas eram japonesas. Exato. Não é isso? Outra vantagem é o subsídio às exportações, que dificultou a concorrência de produtos estrangeiros, ou seja, o produto já era barato, a mão de obra já era barata, ainda houve subsídios, ou seja, o governo ajuda esses países a exportar e vai fazer com que o preço baixe, trazendo assim uma dificuldade para que outros produtos possam concorrer com eles. Muito bem. Aí sim a gente pode novamente voltar lá no início da aula que você falou, essa agressividade. Exato. Isso aqui é um exemplo de agressividade Muito econômica. Exato. Ou seja, eles são muito agressivos na hora de comercializar os produtos deles. Eles vendiam mais barato, eles adotaram valores da obediência, a disciplina e o trabalho. Ou seja, tudo isso, um conjunto dessas coisas vai ocasionar, vai provocar um produto barato. Isso vai fazer com que eles tenham sido altamente competitivos naquele momento. E esses fatores acabaram condicionando o desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Além de tudo isso que você falou, a gente pode citar aí a presença do Estado na economia. O Estado priorizou o quê? Essa modernização, principalmente dessas áreas de exportação, as zonas que foram criadas dentro dos tigres asiáticos, com as infraestruturas, como transporte, energia, como os portos. Então, ele preparou tudo isso para poder facilitar esse desenvolvimento. E também investiu aí, como está falando, na questão da educação, que gerou uma mão de obra mais qualificada a partir desses investimentos de educação e também de pesquisas e desenvolvimento. E você acabou de falar em educação, e lá ela se tornou prioritária. Exato. Beleza? Muito bem. Os índices socioeconômicos dos tigres asiáticos são comparáveis aos de nações desenvolvidas. Olha só, então nós temos aí uma tabela, ok? Temos uma tabela que tem os tigres asiáticos, olha aqui, ó, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul. E aí a gente colocou 2 países desenvolvidos, Estados Unidos e Austrália. E aí, obviamente, comparar com o nosso país também. Colocamos aqui no final o país, Brasil, nosso país, que a gente colocou como uma referência também para a gente entender o desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Muito bem. Olha só, vamos lá começar com população. População. Olha só, por exemplo, em Singapura, 5 milhões de pessoas, Rogério. No Brasil,
Hoje, né? Vamos falar já de hoje, somos quase 210, né? 210 milhões. Olha só a diferença de população, hein? Uhum. O IDH deles, da Singapura, olha só o IDH deles. 0,9. Isso faz com que ele se aproxime, sim, dos Certeza. países desenvolvidos. Porque também próximo de 1, né? Exatamente. O Brasil é mediano. Mediano. Então, o nosso IDH é abaixo do deles. Ok? A renda per capita em dólares, lá em Taiwan, é 55 mil. No Brasil, é 13. Então, olha só a diferença. Diferença demais, hein? A expectativa de vida deles é uma década a mais de vida. Exato. Não é isso, Rogério? Então, realmente, a gente consegue comparar esses tigres asiáticos também com países ricos. Vamos comparar ele com a Austrália? Vamos lá. Hong Kong, por exemplo, uma população de 7,4 milhões e a Austrália tem, vou mudar aqui a cor, botar azul, 25 milhões. O IDH de Hong Kong é também alto, de país desenvolvido. Da Austrália, olha lá, ó, quase equiparado da Austrália. Ok? A renda per capita em Hong Kong é 42.390 dólares, enquanto que na Austrália é um pouco maior, 50 mil, mas não deixa de lá em Hong Kong ser alto. Exato. É E está isso? bem próximo, né? Não está tão Isso. distante. Hong Kong tem 82, a expectativa a 85, né? 82, 85 de idade lá, a expectativa de vida. Enquanto que na Austrália, olha só, também é próximo, lá, 79 e 85. Beleza? Só lembrando que a primeira parte aqui desses números é homem, a segunda é mulher. Ok? Exato. E aí, Rogério, alguma observação? Tranquilo, senhor. Então, vamos continuar. Singapura, olha aí, Singapura era uma colônia britânica até 1959. Em 1965, alcançou sua independência. Ok? Ocupa a posição estratégica entre o Oceano Índico e o Pacífico, no Estreito de Malaca. Tá aí, então, o mapa, né? A gente vê aí a Singapura. Localização aqui de Singapura. Certo, professor Jorge? Exatamente. E, como nós falamos, de um lado nós temos o Oceano Pacífico, do outro o Oceano Índico. Então, pela localização de Singapura, a gente pode perceber que ela exporta tanto para leste como para oeste do mundo. Não é isso, Rogério? Então, galera, mais uma observação interessante a falar de Singapura, que é sua localização estratégica. Muito bem. Situada na rota dos navios petroleiros que abastecem os países do Extremo Oriente, Singapura é um dos mais movimentados portos do mundo. Tem um dos mais movimentados portos do mundo. É formado apenas por uma cidade, é uma cidade-estado. Ou seja, se só é uma cidade, lá tem 100% da sua população urbana. Interessante, né? Tranquilo. Bem, vamos lá. Continuando falando sobre Singapura. Tem a base de sua economia nos setores financeiro e industrial. Por isso, é muito dependente do capital externo. Olha aí uma característica de país subdesenvolvido, Rogério. Capital externo, né? Muito dependente do capital externo. Olha só, eles importam alimentos, fonte de energia e matérias-primas em geral.
são, como você falou lá no início da aula, né, Rogério? Pequenos territórios e também sofrem com essa necessidade de matéria-prima. Os principais ramos industriais são máquinas, equipamentos de tecnologia de ponta e petroquímica. E aí a gente pode citar os principais produtos exportados dentro de Singapura: eletrônicos, derivados de petróleo, químico, aparelhos médicos, óticos e farmacêuticos são os principais produtos exportados por Singapura, e o país se destaca por sua infraestrutura de transporte e serviços financeiros. Então, é uma das características aí bem importantes dentro de Singapura. Coreia do Sul agora. Coreia do Sul, ela surge como um problema lá que teve na Coreia, que aí foi dividida no tempo da Guerra Fria. Certo. E depois nunca mais se unificou. Coreia do Norte é um país pobre, ditatorial, é isso? E do outro lado nós temos a Coreia do Sul, que é capitalista, apoiada pelos Estados Unidos. Ok? Bem, sobre a guerra, ela foi travada entre o Sul capitalista, apoiada pelos Estados Unidos, como eu falei, e o Norte, a Coreia do Norte, ela é comunista. E ela foi apoiada pela antiga União Soviética, que inclusive, depois da dissolução da União Soviética, a Rússia ainda apoia a Coreia do Norte. Muito bem. São amiguinhos, né, Rogério? Exato. O novo país adotou o regime capitalista, a Coreia do Sul, e foi sempre apoiada pelos Estados Unidos, até mesmo militarmente. O presidente lá da Coreia do Norte quer invadir há muito tempo a Coreia do Sul, mas não se atreve, porque a Coreia do Sul tem o apoio dos Estados Unidos. Temos aí a localização também e a questão geográfica para a gente entender que é um pequeno território a Coreia do Sul. Então a gente tem lá acima a Coreia do Norte, mas está em ponto estratégico aí nessa localização próxima ao Pacífico, banhada pelo Pacífico, que favorece aí a questão das exportações dentro do território da Coreia do Sul. Vamos lá para algumas características da Coreia do Sul. Próximo slide. A base do crescimento da Coreia do Sul foi a industrialização. A gente está falando de tigres asiáticos, né, professor Jorge? E a industrialização voltada para a exportação. E nesse processo foram fundamentais os grandes conglomerados familiares chamados chaebol, que se fortaleceram com a ajuda do Estado. Então, os chaebols que você pode ver lá no vestibular, no Enem, o que seria os chaebols? São grupos tradicionais, familiares, onde começaram a receber apoio do governo e desenvolver, né, fortaleceram a sua, vamos colocar, o seu ramo industrial, e essas famílias tradicionais acabaram criando vários grupos de empresas que existem até hoje dentro da Coreia do Sul. E são altamente competitivas, né? Inclusive colocamos lá no slide, Samsung, Coreia do Sul. Muito bem. Coreia do Sul é uma multinacional, Samsung é uma multinacional que está presente em todo o mundo e em vários segmentos tecnológicos. Exato. Televisores, aparelhos de som, celulares, isso é um conglomerado. Conglomerados. A outra é a Hyundai. Quem não ouviu falar em Hyundai, tem até aparelhos de DVD Hyundai. Tem tratores Hyundai. Tem carros de passeio Hyundai. Então, são vários tipos de produtos com uma mesma marca. Ele não tem só um segmento. Não. É isso? Exato. Então, esses nomes, LG, Hyundai... LG também. O professor Jorge acabou de falar, são nomes de famílias tradicionais, né? Então, esses conglomerados se formaram a partir desse investimento do governo em parceria com essas famílias tradicionais dentro da Coreia do Sul. Beleza. Vamos lá no quadro, meu diretor? Beleza. Professor, eu não sabia que a LG era da Coreia do Sul. Pois é.
Nem eu, professor, sabia que a Samsung era de lá. Pois é, anota aí. E Professor, meu tio tem um carro da Hyundai. Olha aí, Coreia do Sul. Pode falar, E professor. é bem interessante aí quando a gente fala da Coreia do Sul, porque ela acaba se diferenciando dos demais tigres, porque os demais tigres da primeira geração receberam desde o princípio capital externo, investimento externo, mas a Coreia do Sul ela era um pouco mais fechada e o governo priorizou e investiu nesses conglomerados que promoveram o desenvolvimento da Coreia do Sul. Inicialmente não receberam o capital externo. Então, olha só, dos 4 tigres asiáticos, a Coreia do Sul é o que tem a economia mais diversificada. Inclusive, já com aquilo que explicamos, a indústria 4.0. Muito bem. E antes de passar, professor Jorge, só falar algumas informações ainda sobre a Coreia do Sul, que no plano de medidas de transformações para esse processo agressivo de industrialização, houve importação de matérias-primas e também de tecnologias para poder garantir esse desenvolvimento. Poupança e investimento em detrimento do consumo, então, o governo ele pregava o quê? O acúmulo de poupança. Você vai guardar dinheiro para você poder investir na melhoria do país, você investir na sua indústria. Os salários eram baixos, também dentro da Coreia do Sul, e a produção industrial voltada, como falou lá no início, para exportação. E ele priorizou esse investimento em educação e pesquisa e desenvolvimento de técnicas. Agora vamos falar sobre Hong Kong. Olha aí, Rogério, mais uma ex-colônia inglesa. E ela foi colônia durante 150 anos. Voltou para a administração chinesa em 1997. Ou seja, ela deixou de ser, né, colônia há 25 anos só. É isso? Exato. Bem, Hong Kong é um centro financeiro mundial e um dos mais movimentados portos do mundo. Ganhou o status de região administrativa, formando um enclave capitalista na China de regime socialista. A localização de Hong Kong está localizado nessa região temperada, né? Acima da latitude 23 graus. Então, a gente tem essa região, uma região de clima temperado, onde tem a presença de 4 estações. E uma característica comum dos tigres asiáticos é essa proximidade aí do Oceano Pacífico. Vamos lá? Economia de Hong Kong é voltada também para o comércio exterior, é extremamente liberal, quase não há taxas e o governo não interfere na economia. Então, apesar de estar bem próximo da China, né, professor Jorge, tem essas diferenças, né, em relação a essa questão de ser extremamente liberal. O setor primário é inexistente, então a galera tem um pequeno território e acaba importando comida e recursos minerais, esses recursos que são importantes aí para o desenvolvimento industrial. O setor secundário, que são as indústrias, diminuiu acentuadamente dentro da região de Hong Kong. Aí nós temos aí Hong Kong, a participação da economia. A partir dos setores, a gente tem aí serviços, então a maior parte do PIB de Hong Kong vem do setor de serviços, que representa aí 93%, e a indústria tem uma participação apenas de 7%. Taiwan. O que a gente tem para falar de Taiwan? Então, com a situação política indefinida, desde que os comunistas tomaram o poder na China em 1949, Taiwan tornou-se uma plataforma de exportação na década de 60. Desde a fundação da República Popular da China nacionalista,
em Formosa, a China considera Taiwan como uma província rebelde. De vez em quando está acontecendo uma treta entre Taiwan e China, né? Exatamente. Inclusive, isso é interessante o aluno saber, que Taiwan é considerada pela China uma província rebelde, ok? Ou seja, ela quer ter o status de Estado, mas não é. A China só considera ali, ó, fica quietinho no teu canto aí. Com certeza. Mas o teu território é meu, você faz parte da China. Tem característica bem diferenciada da China, né? Quando a gente fala dessa abertura mais econômica, mas a China, ela sempre está com o dedo ali, com o olho em Taiwan, né, professor Jorge? Exatamente. Temos aí, ó, República da China. E aqui também República da China, mas é Taiwan, né? Taiwan, muito bem. Exatamente. Que é a localização. Exatamente. Então, galera, voltando aqui, ó. Então, olha só o tamanho da China, ali 1,3 bilhão de pessoas, um regime ditatorial, e aqui esse território aqui, o pequeno, é Taiwan, e é considerado pela China apenas como uma província rebelde. Olha, quer ser meu filhinho rebelde? Beleza, fica aí de boa, ninguém vai mexer contigo não, mas você faz parte da China. É assim que eles veem ele. Muito bem. Após o processo de industrialização de Taiwan, suas empresas transnacionais passaram a transferir indústrias tradicionais que necessitam de muita mão de obra para países como China, Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. O setor terciário tem se desenvolvido muito neste país, principalmente lojas de atacado e varejo. Temos também lá muitas situações financeiras, né? Muitas instituições financeiras, como bancos, e setor imobiliário forte. Tudo isso no setor terciário. A indústria de tecnologia de ponta é o principal ramo do setor secundário. Opa! Então anota isso aí, ó, que a indústria de tecnologia de ponta lá em Taiwan é o principal ramo do setor secundário deste país, ocupando aí, ó, 54% do setor da economia. Destacam-se nesse ramo as indústrias de monitores de tela plana, chips, circuitos integrados e instrumentos de precisão. Beleza. E professor Jorge, então assim, antes de passar aí a questão de Taiwan, então a economia de Taiwan, a gente pode colocar aí que a força de Taiwan está na indústria, certo? Especialmente na exportação de eletrônicos, maquinaria e o setor petroquímico e agora, no caso, a tecnologia que acabou sendo o ramo principal dentro da sua economia. Beleza, Rogério. Então, depois de ter falado de tigres asiáticos, eles ficaram um pouquinho superados, digamos assim, né? Entre aspas. Mas depois veio uma segunda geração de tigres asiáticos. Ok? Lá na década de 90, apareceu agora novos tigres asiáticos. Quem são eles? Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Exato. Localização Sudeste Asiático e são conhecidos também como segunda geração dos tigres asiáticos. Bem, característica desses novos tigres asiáticos. A produção também é voltada para o mercado externo. Que indústria tem nesses novos tigres asiáticos? A têxtil, a de calçados, a de alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Quem está presente nesses países dos novos tigres asiáticos? Multinacionais e as empresas maquiladoras. É isso, Rogério? As empresas maquiladoras. Já já a gente vai ver no próximo slide o que são as maquiladoras. A mão de obra é mais barata,
Só que, diferente dos tigres asiáticos, eles são menos qualificados. Muito bem. Então, os novos tigres asiáticos, eles, vamos dizer assim, metaforicamente, eles representam esse desenhinho aqui, ó, desse tigrinho, coisinha linda, fofinha. Por que que ele é fofinho? Porque ele não é tão agressivo, Rogério, Se como compara... aqueles do começo do slide da aula sobre os tigres asiáticos. Muito bem. Eles ainda são bebê, né? Isso. Nesse processo aí. Não tiveram uma grande expressividade e agressividade como os tigres asiáticos originais. Exato. Então, nós temos aí empresas maquiladoras dentro dos novos tigres asiáticos, que são empresas que importam peças e componentes de suas matrizes estrangeiras para que os produtos como carros, computadores, aparelhos de som sejam manufaturados, ou seja, montados, em geral, por trabalhadores que ganham um salário inferior ao daqueles que trabalham nas suas matrizes, para depois exportar o produto final para o país de origem da empresa ou para outros países em que o produto seja competitivo. Resumidamente, lá na imagem, vamos ver aqui, professor Jorge. Esse carinha recebe os componentes, os acessórios para montar determinado produto, é uma característica dentro desses novos tigres, e após a montagem desses produtos, esse produto é enviado para a matriz, e a matriz que faz a distribuição para várias partes do mundo. Aí você, de repente, pode perguntar, vamos aqui falar um pouquinho com eles, mas por que a matriz ela não monta logo esse produto diretamente no seu país? Porque acabamos de falar, mão de obra barata dentro dos novos tigres asiáticos. Então, é bem mais interessante eu montar esse produto lá no país onde eu tenho uma abundância de mão de obra que vai ser mais barato e o meu lucro, certamente, final em cima desse produto será maior. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um operário americano, digamos que ele ganha $15 mil por mês. Só que lá no Vietnã, essa mesma multinacional vai pagar para um operário de lá 1.200. Exato. Entendeu? Olha só o tanto que ele ganhou em cima daquele operário ali. Muito bem. Como colocamos anteriormente, mão de obra barata. Barata. E essas maquiladoras estão presentes aí geralmente nesses países de menor desenvolvimento. Por exemplo, lá na fronteira ali na região do México, com os Estados Unidos, a gente encontra várias áreas de maquiladoras também que se aproveitam ali da mão de obra do latino, que é bem mais barata, para produzir e montar seus produtos. Beleza. Vamos lá no quadro, continuando. Quanto à indústria, os novos tigres investem em diversos setores. As Filipinas produzem alimentos, roupas, equipamentos elétricos. A Indonésia tem indústrias químicas de componentes eletrônicos, pneus, papel, têxtil, cimento, bicicletas. Produtora de petróleo e gás natural, e a Indonésia é membro lá da OPEP. Na Tailândia, as indústrias são de computadores, eletroeletrônicos, têxteis, sapatos e joias. A Malásia produz cimento, aparelhos eletrônicos e pneus. Olha aí, pneus, Rogério. A borracha foi para lá, lembra essa história? Lembro. Que a gente vai rever em Geografia de Rondônia. Muito bem. O Vietnã, que possuía uma economia baseada no setor agrícola, o arroz, expandiu o setor industrial, com destaque para a produção de calçados, roupas, brinquedos e produtos eletrônicos. Então, nós temos... Pode falar. Então, nós temos 9 tigres asiáticos, qual se destaca a Malásia, apresentaram uma situação bastante original de simples montadores para exportação, passar a desenvolver tecnologia e hoje destaca-se como área de industrialização avançada. Fatores responsáveis por essa transformação que a gente está falando aí na Malásia. De novo, educação. Muito bem. E pesquisa em tecnologia. Exato. Então, os novos tigres asiáticos são países subdesenvolvidos, industrializados. Porém, muito bem. Aí aqueles problemas do subdesenvolvimento, né? Mantém a desigualdade social, a dependência econômica,
sistemas políticos autoritários. Isso aí. E aí nós temos as bandeiras dos novos tigres asiáticos. Malásia, Tailândia, Vietnã, Filipinas e Indonésia. E, para finalizar, nós temos aí o crescimento médio anual do PIB previsto para os próximos 10 anos nessas regiões aí, além dos tigres asiáticos, desses países que são considerados aí emergentes, né? Então, a gente vê a Índia, Filipinas, Indonésia, Malásia. Nem todos são tigres asiáticos aí, mas aí tem outros países também. Para fazer um comparativo, né? Comparativo. Muito bem. Então, galera, estamos apresentando para vocês essa aula aí sobre a questão dos tigres asiáticos, né, professor Jorge? Primeira e segunda geração. E agora a gente vai ali rapidão tomar um café e já volta aí para a nossa aula de revisão. Fechou? Tchau. Tchau, galera. Até mais.